Claro, André, lá no fórum. Boa noite a todos e a todas. Vamos dar continuidade ao nosso assunto de Direito Constitucional 2, né? Nós vimos na última aula, iniciamos, né, o Poder Executivo, tratando do Poder Executivo, tratamos do poder, do regime de poderes, na realidade, poder da República, tratamos do regime de governo e do regime presidencialista, parlamentarista, né, monarquia, república, e vamos hoje tratar, né, dando continuidade ao assunto de organização do Estado, tratar especificamente da União Federal, né? Fizemos aquele preâmbulo inicial da última aula com alguns conceitos basilares em relação à, à organização do Estado, né, dos entes federados, enfim, da sua composição. E vamos tratar especificamente hoje da União Federal. Antes de tratar da União Federal, eu só quero trazer aqui uma coisa interessante, que é justamente, deixa eu abrir aqui, que é o que é vedado, na realidade, à União, aos estados e aos municípios, antes de começar a tratar especificamente da União. Deixa eu só aqui compartilhar o material com vocês, só um minuto, só um minuto. Para compartilhar, vamos lá aqui. Ok. Bem, hoje nós vamos tratar da União, mas antes de tratar especificamente da União, vamos tratar das vedações, né? Que está previsto no artigo 19 da Constituição, que fala justamente das vedações constitucionais impostas à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, né? Como me referi, está previsto no artigo 19, né, que existe essa vedação específica, né, no sentido de a primeira vedação aos entes federados é justamente a proibição de estabelecer cultos religiosos ou igrejas e, além disso, subvencioná-los, né, ou embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração do interesse público. Então, veja, como nós sabemos, o Brasil, mesmo sendo um país leigo, né, não confessional, nós não temos uma religião oficial, mas é visível, né, que nós somos também, ao mesmo tempo que nós não temos uma religião oficial, né, que justamente nós não somos um Estado teocrático. Na realidade, nós também, em contrapartida, nós temos uma forte influência, né, principalmente da religião católica, e ao mesmo tempo, hoje, com o avanço das religiões, da religião neopentecostal, né, dos protestantes, hoje o Brasil realmente, mesmo não sendo uma nação não confessional, não existe uma religião oficial, nós temos, na realidade, um histórico, né, de uma evidência da religião nos costumes da nossa sociedade. E justamente esse registro, né, dessa existência de uma sociedade muito envolvida, de um povo muito envolvido com a questão da religiosidade, é que Zé Alfonso da Silva faz também essa análise. Ele fala o seguinte: contudo, conforme adverte Zé Alfonso da Silva, esta separação entre Estado e Igreja, Estado laico, né, que está previsto no artigo 19, inciso 1º, deve ser vista de modo atenuado, já que o constituinte originário prescreveu pontos de contato, né? Então vejam que coisa interessante. Ele fala de pontos de contatos, porque ele fala de pontos que, ao mesmo tempo, né, que a nossa Constituição, no artigo 19,
reafirma, né, que o Brasil, que a União é um Estado, que a União é um Estado laico, né, que é um país laico, né, e todos os entes federados assim também devem perseguir a laicidade do Pacto Federativo, da União dos Estados e Municípios. Zé Alfonso da Silva fala que, ao mesmo tempo, a própria Constituição estabeleceu alguns dispositivos que permitem esse contato com a questão da religião. E quais são? Justamente, por exemplo, no artigo 210, parágrafo 1º, onde tem a previsão do ensino religioso, né? A possibilidade do casamento religioso com efeito civil, né? A possibilidade de assistência religiosa nas entidades oficiais, né? Previsto no artigo 5º, inciso 7º. É um direito fundamental a questão da assistência religiosa. É assegurado nos termos da lei, o artigo 5º, inciso 7º, é assegurado nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva, né? Os capelões, enfim. Então, vejam que da mesma forma que nós, né, não temos uma religião oficial, o Estado é laico, mas, ao mesmo tempo, a Constituição permite, né, o que Zé Alfonso da Silva chama de pontos de contato com essa questão da religião, a qual já me referi, né, ensino religioso, o casamento religioso com efeito civil e a assistência religiosa nas entidades oficiais. Então, ele fala assim, enfim, fazem algumas concessões à confessionalidade abstrata, porque não referida a uma confissão religiosa concreta, se bem que, ao largo da história do país, o substrato dessa confessionalidade é a cultura aurida na prática do catolicismo. Então, é claro que a prática religiosa, a prática católica e hoje a prática protestante, né, neopentecostal, ela é muito evidente e muito forte na nosso país, né? Então, muitas vezes há uma certa percepção, né, uma certa falta de percepção, principalmente por aqueles que estão governando o nosso país, né? E eu falo governando o nosso país de uma forma geral, governando o nosso país nos diversos entes federados, nos estados, nos municípios, muitas vezes não tem essa clareza do ponto de vista que é uma vedação constitucional imposta aos entes federados, né? No caso de não estabelecer relação com cultos religiosos ou igrejas. Mas isso, na prática, muitas vezes não acontece, né? Já estou cansado e já fui várias vezes, por exemplo, para plenárias de câmaras municipais, e aqui mesmo em Jaboatão, se começa rezando um Pai Nosso, ou fazendo uma oração, né? Então, isso mostra que essa vedação constitucional, ela não na prática, seguida, né, nesse sentido. Pois bem, dito isso, né, no tocante ao ensino religioso, isso foi uma coisa recente, de 2018, o STF se pronunciou nesse sentido. Porque vocês sabem que, em um certo momento da nossa história, o ensino religioso era praticado, inclusive na rede pública, né? Era praticado. Eu mesmo estudei numa escola religiosa, no meu primário, no meu ginásio. Eu tinha aula de religião. Eu estudei escola de freira. Então, era uma escola confessional. Então, o STF se pronunciou nesse sentido, falando e se pronunciando da seguinte forma: no tocante ao ensino religioso nas escolas públicas e de ensino fundamental, que constituirá disciplina dos horários normais, o STF, por 6 a 5, estabeleceu a possibilidade de se ter natureza confessional
na medida em que a sua matrícula é facultativa, nos termos do artigo 210, parágrafo 1º da nossa Constituição Federal. E também diante deste reconhecimento da separação atenuada entre Estado e Igreja. Ou seja, a escola pode até oferecer, né? Mas o aluno não é obrigado, na realidade, a se matricular e assistir essa aula sobre religião. Então, esse foi o entendimento do STF por 6/5. Está aí a decisão na ADI 4.439, no dia 27 de novembro de 2017, tá? Publicado no Diário Oficial de 2018. A segunda vedação aplicada aos entes federados é justamente a recusa de recusar a fé aos documentos públicos. Então, assim, um ente federado não pode recusar fé aos documentos públicos de outros entes federativos. Isso está amparado porque trata-se do respeito mútuo entre todos os entes federados, né? Então, eu não posso ter uma certidão, por exemplo, negativa, que eu não devo nada de IPTU de uma prefeitura e um outro ente federado não reconhecer que esse documento tem fé pública. E assim sucessivamente, tanto de forma recíproca, né? Um ente federado não pode recusar a fé pública de outro documento emitido pelo outro ente federado. Isso também está previsto no artigo 19, inciso 2º da nossa Constituição Federal. E, por fim, a terceira vedação aos entes federados da União dos Estados e do Distrito Federal e municípios é justamente a proibição de criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. O que é isso na realidade? Não se pode, na realidade, um ente federativo criar distinções entre brasileiros, por exemplo, admitindo vagas preferenciais em concursos ou licitações para que nele residam ou estejam constituídos, né? Por exemplo, uma licitação de um estado só direcionado para empresas que estão instaladas em determinado estado, né? Essas distinções também, ela não é possível. Então, dessa maneira, não pode criar distinções entre brasileiros nesse sentido, e o STF já se pronunciou que é inconstitucional a lei estadual que estabeleça como condição de acesso à licitação pública para aquisição de bens ou serviços que a empresa licitante tenha fábrica ou sede no estado-membro, a que eu já me referi. Então, não pode haver nenhum tipo de preferência ou predileção nesse sentido em relação à distinção entre brasileiros, né, ou algum tipo de preferência entre si. Então, isso está previsto no artigo 19, né, essa vedação aos entes federados. Pois bem, vamos tratar agora de União Federal, né? Deixa eu ver aqui se tem alguém que está pedindo para entrar, só um minuto. Quem está na sala aqui? Só um minuto. Tá, deixa eu só dar um boa noite aqui, que eu acho que entrou gente depois, eu não dei boa noite. Boa noite, Ana Paula, Maticardi, André Corrêa, Daniel Bernardo Daniel, Juan Almeida, Lanessa Gabriela, Maurício, que eu já falei, e Ricardo Farias. Vamos botar aqui. Então, vamos tratar agora especificamente da União Federal, tá? A União Federal, né, é importante distinguir os doutrinadores chamam de União Federal e o que é a República Federativa do Brasil, né? Nós vamos ver que são coisas distintas. Veja, a União Federal, mais os Estados-membros, o Distrito Federal e os municípios compõem justamente a República Federativa do Brasil. Vale dizer, o Estado Federal do país. Então, quando eu faço menção à República Federativa do Brasil, eu estou fazendo menção a todos os entes que compõem a União da República Federativa do Brasil, que é justamente a União Federal, né? União Federal, leia-se o governo federal, os Estados-membros e os municípios. Então, todo esse conjunto de entes federados é que formam a República Federativa do Brasil. A União
especificamente, quando eu me refiro à União, e aí me referindo dos estados. No caso brasileiro, seria a União dos Estados, Distrito Federal e municípios. Por isso se diz a União Federal. Então, quando eu me refiro à União Federal, eu estou me referindo à União dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal. Assim, uma coisa é a União, a unidade federativa, né, ordem central, que se forma pela reunião das partes, a que me referi, através de um pacto federativo. Outra coisa é a República Federativa do Brasil, formada pela reunião da União, dos Estados-membros, do Distrito Federal e municípios, todos autônomos nos termos da Constituição Federal de 88. Então, a República Federativa do Brasil, portanto, é soberana no plano internacional, enquanto os entes federados são autônomos entre si. A União, na realidade, ela possui dupla personalidade. Quando eu me refiro à União, ela assume um papel internamente e outro internacionalmente, certo? Internamente é uma pessoa jurídica de direito público interno, componente da federação brasileira e autônoma na medida em que possui capacidade de auto-organização, autogoverno e autolegislação e autoadministração, configurando assim a autonomia financeira, administrativa e política, né? FAP, a autonomia financeira, administrativa e política. Quando eu me refiro à União de forma internacional, né, ela representa justamente a República Federativa do Brasil a nível internacional. Então, por exemplo, quando o governo federal, né, vai representar a República Federativa do Brasil numa instância internacional, por exemplo, na ONU, quem vai representar a República Federativa do Brasil é justamente a União. A União lê-se o governo federal, certo? Então, exemplificando um pouco, vejam, a União age em nome de toda a federação quando, no plano internacional, representa o país, ou no plano interno, intervém em um Estado-membro. Outras vezes, porém, a União age por si só, como nas situações em que organiza a Justiça Federal, realiza uma obra pública ou organiza o Serviço Público Federal. Então, veja que, dependendo do contexto a que eu me refiro da União, eu preciso me explicitar melhor qual a União que eu estou fazendo menção. Quando eu falo da União Federal, eu estou falando da União Federal que engloba a União, os Estados Federados e os municípios, né? Quando eu falo da União, especificamente, é um ente federado que representa o governo federal e que tem a legitimidade de representar a República Federativa do Brasil a nível internacional, ok? Então, é preciso se ater a esse pequeno detalhe em relação à nomenclatura quando você faz menção à União e à União Federal, certo? Pois bem, dando sequência, né, ainda no artigo 18, parágrafo 1º, vamos tratar justamente de Brasília, a capital federal, né? Como está previsto no artigo 18, parágrafo 1º, o legislador inovou nesse sentido e estabeleceu que o Distrito Federal é a capital da União. Vejam que o legislador fala em Brasília, a capital federal. Brasília é a capital federal e não fala que é o Distrito Federal. O Distrito Federal é a capital, o Distrito Federal é a capital da União. Veja, conforme anotou José Alfonso da Silva, de acordo com as regras fixadas na Constituição de 88, Brasília assume uma posição jurídica específica no conceito brasileiro de cidade. Brasília no sentido de cidade, civitas,
na medida que é cidade-centro, polo irradiante, de onde parte os governados, de onde parte aos governados as decisões mais graves e onde acontecem os fatos decisivos para o destino do país, mas não se encaixa no conceito geral de cidade, porque não é sede de município. Brasília, né, é civitas poli, enquanto modo habitar é sede do governo federal. Então, Brasília, né, é a sede da capital federal. Nós vamos ver também aqui, né, que há uma diferença quando eu me refiro em relação a Brasília como a capital da República e também sede do governo do Distrito Federal. Por que a diferença? Porque, vejam, Brasília é a sede do governo federal, certo? Mas o Distrito Federal é um distrito que tem uma peculiaridade, que não é um Estado, mas que tem atribuições de municípios, porque ele é regido pela lei orgânica, a lei orgânica do DF, certo? Então, Brasília é, ao mesmo tempo, é a sede do governo federal, certo? A sede da capital federal, e, ao mesmo tempo, é a sede do governo do Distrito Federal. Então, veja que Brasília tem essas duas peculiaridades. Ao mesmo tempo que ela é a capital do governo, a capital federal, de acordo com o artigo 18, parágrafo 1º, Brasília é a capital federal, ou seja, a capital da República Federativa do Brasil é Brasília. E Brasília também é a sede do governo do Distrito Federal. Então, se cair uma pergunta assim, a capital do Brasil, o Distrito Federal é a capital do Brasil. Essa pergunta, ela está errada, porque a sede, a capital do governo federal é Brasília. E Brasília também é a sede do governo do Distrito Federal, ok? Então, cuidado com essa pegadinha, que essa é uma pegadinha que muitas vezes as pessoas caem. Vamos lá. E, finalmente, o artigo 48, inciso 7º da Constituição Federal, estabelece que se a atribuição do Congresso Nacional, por meio de lei ordinária, com a sanção do presidente da República, dispor sobre a transferência temporária da sede do governo federal. O artigo 48, inciso 7º, permite que o presidente da República possa transferir de forma temporária a sede do governo federal. Isso já aconteceu em Salvador, acho que foi em 2008. Não me lembro bem o ano, não me lembro bem o ano, mas teve aqui no Brasil uma reunião dos e por 2 dias a capital federal ela foi transferida para Salvador, certo? Só que vejam, o texto fala em transferência temporária e da sede do governo federal. Assim, não se admite a transferência definitiva da sede do governo federal, e muito menos a transferência da capital federal. Então, assim, esta sempre será Brasília, o que eventualmente será transferido, insista-se, será a sede do governo federal. Então, o que se transfere, o que o legislador quis e admitiu é a sede do governo federal. A sede do governo federal. Ela pode transferir a sede do governo federal. Mas a capital federal, a transferência, ela não é permitida. Brasília será sempre a sede do governo federal, ok? Então, isso também é uma outra pegadinha. É possível transferir a sede do governo federal? Sim, de forma temporária. Mas não é possível transferir a capital federal. A capital federal é Brasília. Ela não tem como transferir a Brasília. Não tem como transferir a capital federal para outra cidade. Você pode transferir a sede do governo federal, mas a capital não. Então, essas duas pegadinhas, né, ela também é interessante se ater a essas questões importantes
porque as bancas, né, e aí, assim, falando um pouco de concurso, adoram fazer esses trocadilhos. Vamos lá. E aí entramos especificamente, né, no capítulo 2, no artigo 20, que fala justamente, especificamente, de bens da União. Professor, sua internet está Antes a gente, travando muito. tá? Tá ruim assim mesmo? Tá muito, tá Tá, cortando demais. deixa eu ver aqui, só um minuto, deixa eu abrir aqui a minha porta para ver se a internet melhora aqui o sinal. Só um minuto, peraí, deixa eu ver aqui. Só um minuto, só um minuto, peraí. Só um minuto. Tô estudando aula, viu? Só um minuto que eu tenho que abrir a porta, que o sinal tá muito ruim, o sinal. Bem, voltando. É... Pois bem, então, antes de a gente adentrar sobre os dispositivos que tratam referente aos bens da União, né, e para estudar esse artigo 20 não tem outra alternativa. Tem que ler, né? Ler e decorar, porque é texto de lei, né? É dispositivo de artigo. Ler uma vez, ler duas vezes, ler três vezes, até entrar realmente, porque para saber quais são os bens da União. Antes de a gente tratar especificamente do dispositivo, eu trouxe aqui também algumas definições, né, para a gente entender do que se trata essas nomenclaturas, né? Por exemplo, terrenos de marinha, né? Então, terreno de marinha é aqueles que em uma profundidade de 33 metros, medidos horizontal. Só um minuto, alguém está querendo entrar aqui. Terreno de marinha, vamos lá, voltando aqui. Então, terreno de marinha em uma profundidade de 33 metros, medidos de forma horizontal para a parte da terra da posição da linha do pré-mar médio. Isso é o que está no tá? De 1881. Os situados no continente, na costa marítima e nas margens dos rios e lagoas, até onde se faça sentir a influência das marés. Os que contornam as ilhas situadas em zona. Letra B. Os que contornam as ilhas situadas em zona onde se faça sentir a influência das marés. Então, para esses efeitos, essa definição, a influência das marés, é caracterizada pela oscilação periódica de 5 centímetros, pelo menos no nível das águas, que ocorre em qualquer época do ano. Isso está previsto no artigo 2º do Decreto-Lei 97.746. Então, o conceito de terreno marinha, né, para a gente também se apropriar desse conceito, porque nós vamos precisar dele ao ler os dispositivos constitucionais. Terrenos acrescidos de marinha, os que se tiverem formado natural ou artificialmente para o lado do mar ou dos rios e lagoas em seguimento aos terrenos de marinha, né? São as extensões, né? São as areias, enfim, é tudo aquilo que adere de forma natural ou artificial aos terrenos de marinha. O que seria, na realidade, mar territorial, né? O mar territorial é justamente a faixa que é um bem da União, onde a União tem competência e tem gerência, né, para administrar e para fazer agir o seu poder de polícia. O mar territorial completamente a faixa de 12 milhas marítimas de largura, né, da costa, medidas a partir da linha de baixa mar do litoral continental e insular brasileiro, tal como indicada nas cartas náuticas de grande escala reconhecida oficialmente no Brasil. Zona contígua.
nós vamos revisitar todos esses conceitos na hora de ler os dispositivos, tá? Zona contígua, faixa que estende após as 12 milhas do mar territorial e vai até as 24 milhas, né, contando das linhas de base que servem para medir a largura do mar territorial. Então, nós temos no mar territorial a faixa, né, que parte justamente da linha de baixa mar até 12 milhas. E temos a zona contígua, que é das 12 milhas às 24 milhas, né, como fosse, na verdade, como é, na realidade, duas zonas, né? Primeiro o mar territorial e a outra zona contígua. E a zona econômica exclusiva é a faixa que se estende de 12 milhas às 200 milhas marítimas, contada a partir das linhas de base que servem para medir a largura do mar territorial, ou seja, a partir da linha de baixa mar. Plataforma continental é o leito ou subsolo das áreas marítimas, né, o leito das áreas marítimas, que se estende além do seu mar territorial, né, além das 12 milhas, em toda a extensão do prolongamento natural de seu território terrestre até o bordo exterior da margem continental ou até uma distância de 200 milhas marítimas das linhas de base, a partir dos quais se mede a largura do mar territorial, certo? Nos casos em que o bordo exterior da margem continental não atinja essa distância. Não se assuste, porque realmente, na primeira leitura, você, né, causa espanto, mas eu trouxe aqui uma figura explicativa que ela vai ser bastante esclarecedora nesse contexto, desses conceitos que eu estou passando para vocês, do mar territorial, da zona contígua, da zona econômica exclusiva e da plataforma continental. Faixa de fronteira. A faixa de fronteira equivale justamente a 150 quilômetros de largura ao longo das fronteiras terrestres. Isso está previsto no artigo 20, parágrafo 2º, né, que diz justamente que a faixa é de 150 quilômetros de largura ao longo das fronteiras terrestres, designada como faixa de fronteira e é considerada fundamental para a defesa do território nacional e sua ocupação e utilização são regulados em lei. Então, vejam que a nossa faixa de fronteira, né, ela tem uma extensão de largura, não de comprimento, de largura, de 150 quilômetros. Então, a União tem o poder, né, claro, de defender o governo federal, a República Federal do Brasil, de defender as nossas fronteiras, e essa faixa de fronteira tem uma largura de 150 quilômetros, previsto em texto constitucional. Vamos lá, agora vamos falar um pouco justamente dos dispositivos. Tá? Temos, né, no artigo 20, inciso 1º, como bem da União, os que atualmente lhe pertencem e os que lhe vierem a ser atribuídos, né? Então, todos os bens que pertencem à União, claro, os que vierem a ser atribuídos, trata-se de uma regra genérica para evitar qualquer tipo de discussão ou dúvida ou casuísmo, né? E as terras que já pertencem à União e aquelas que a União vier a adquirir, né? Através de compra, doação, ou encargo, né? Ou até mesmo através de desapropriação. Então, todos esses bens que pertencem, que vierem a pertencer, claro, são da União. No inciso 2º, o legislador trata das terras devolutas, indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares. O que seria terras devolutas, né? Nós vamos ver, mas já posso adiantar. Terras devolutas, justamente, são terras, né? São terras da União que estão sem uso, está sem uso, mas que, na realidade, pertencem à União. Então, em caso de um particular se utilizar de forma indevida, essas terras são devolutas porque elas devem ser devolvidas à União, né?
mesmo que a União não esteja utilizando, não tenha alguma utilidade social, as terras por pertencer à União, elas são chamadas terras devolutas. E o que é isso, na verdade? São as vias federais, né, de comunicação e preservação ambiental, definida em lei, terras devolutas, são terras públicas sem destinação pelo poder público, em que em nenhum momento integra o patrimônio de um particular, ainda que estejam irregularmente sob sua posse. O termo devoluta relaciona-se ao conceito de terra devolvida ou a ser devolvida ao Estado. Por exemplo, você sabe que as margens da BR são terras da União, né? Ninguém pode ocupar as margens da BR, né? Então, são tudo terras devolutas, né? As terras que a União tem, por si só, tem sua propriedade, por mais que elas não tenham tido alguma utilidade pública naquele momento, alguma destinação do poder público, inevitavelmente elas não deixam de ser terras pertencentes à União. E em caso de algum tipo de invasão ou de posse indevida, essas terras são devidamente reconhecidas como terras devolutas e devem ser devolvidas ao Estado, no caso à União. No inciso terceiro, fala justamente dos lagos, rios e quaisquer corrente de água em terreno de seu domínio ou que banhe mais de um estado, sirvam de limites com outros países ou se estendam ao território estrangeiro ou deles provenham, bem como os terrenos marginais e praias pluviais. Então, tudo isso que o legislador se referiu, como lagos, rios, qualquer corrente de água em terrenos de seu domínio que banhem mais de um estado, sirvam de limites com outros países, ou se estendam ao território estrangeiro ou deles provenham, bem como os terrenos marginais e as praias pluviais, são bens da União. E aí eu posso citar de cara, né? Por exemplo, o Rio São Francisco, que nasce lá em Minas Gerais, na nascente, né, na Serra da Canastra, se eu não estou me enganando, salvo me engano, que nasce em Minas Gerais, passa por Sergipe, Alagoas, Bahia, Pernambuco, Petrolina ali, né? Então, o Rio São Francisco é um rio que tem, de acordo com o legislador, no inciso terceiro, é um rio que tem a égide de sua administração, poder de polícia, justamente está sobre a égide da União Federal, da União enquanto órgão, enquanto entidade federal. Então, pertence à União, certo? Posso aqui também citar outros exemplos, como o Rio Solimões, né, que nasce no Peru e entra no Brasil pelo município de Tabatinga, totalizando aproximadamente 1.700 quilômetros, até chegar em Manaus, onde, ao encontrar o Rio Negro, recebe o nome do Rio Amazonas. Então, vejam, o Rio Solimões nasce no Peru e, ao se juntar com o Rio Negro, forma a bacia do Rio Amazonas. Então, por si só, o Rio Amazonas também pertence, é um bem da União Federal. E aí, por fim, são bens da União Federal, os terrenos marginais desses rios, as praias fluviais, né? Praias fluviais são aquelas praias formadas pelos rios. Terrenos marginais são definidos pelo artigo 4º do Decreto-Lei 9764, como são, com o seguinte conceito: são terrenos marginais os que, banhados pelas correntes navegáveis fora do alcance das marés, vão até a distância de 15 metros medidos de forma horizontal para a parte da terra. Então, tudo que está à margem do rio até 15 metros é bem pertencente à União. Já as praias fluviais são aquelas formadas pelas mudanças do nível de água dos rios, que em alguns momentos do ano podem formar praias que serão propriedade da União. Entendemos que tais praias fluviais e terrenos marginais referem-se aos rios e lagos da União e não quaisquer rios e lagos, como afirma parte da doutrina. Então, vejam que tudo isso é bens da União, né? Essas questões é muito cobrado em concurso para quem vai fazer concurso para a federal, né? Juiz federal,
Procurador Federal, Procurador da República, AGU, cai, mas cai de penca, feito de banana, né? Porque, na verdade, é cobrado todos esses conceitos, né? De terreno marginal, de praia fluvial, de mata territorial. No inciso 4 fala justamente das ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países, as praias marítimas, as ilhas oceânicas e as costeiras. Esse inciso é interessante porque ele teve uma modificação em 2005, através da emenda 46. Desses artigos aqui, de todos esses dispositivos, o único que sofreu modificação após a Constituição de 88, a nível de emenda constitucional, foi esse inciso 4º, que fala justamente das ilhas fluviais e lacustres, das zonas limítrofes com outros países, praias marítimas e das ilhas oceânicas e costeiras. Vamos lá. Primeiramente, são bens da União as ilhas fluviais, ilhas que se formam pelos rios, certo? Ilhas que se formam em rios, perdão. Não forma pelos rios, se forma em rios. E as ilhas lacustres, ilhas que se formam em lagos, desde que estejam nas zonas limítrofes com outros países. Também são consideradas bens da União todas as praias marítimas. Acerca das praias marítimas, o artigo 10º da Lei 7661 estabelece que as praias são bens públicos de uso comum do povo, sendo assegurado sempre livre e franco acesso a elas e ao mar, em qualquer direção e sentido, ressalvados os trechos considerados de interesse da segurança nacional ou incluídos em áreas protegidas por legislação específica. Neste último caso, trata-se de área de proteção ambiental instituída por lei. Dessa maneira, entendemos que, por força da legislação brasileira, não pode o município autorizar loteamentos em praias com a criação de praias privadas, né? Isso eu tirei do livro de... Acho que foi do livro de... Deixa eu ver, foi do livro de... Acho que foi de Lei de Cunha Júnior, foi de lei. Essa é a opinião dele, mas é uma bela... uma mera conjectura, né? Porque o Brasil, o que mais tem são praias privadas, né? Tá aí a Praia do Paiva, né? Que é uma praia, né, digamos, com acesso, mas tem uma certa beira de mar ali que você não tem acesso nem à praia, né? Só casa, muro e as mansões. Então, muitas vezes, isso não se consubstancia na realidade. Por sua vez, quanto às ilhas oceânicas, houve uma mudança constitucional operada pela emenda constitucional número 46, aquela que eu me referi. A redação original anterior previa o seguinte: as ilhas oceânicas e as costeiras, excluídas destas, as áreas referidas no artigo 26, inciso 2º. Ou seja, a antiga redação previa que as ilhas oceânicas e as costeiras eram bens pertencentes à União. E o que ocasionava isso? Por exemplo, São Luís do Maranhão, Vitória e Florianópolis são ilhas oceânicas, né? E, na realidade, elas pertenciam à União. Então, o que é que acontecia? Os moradores desses municípios, né, deveriam pagar, além de IPTU aos respectivos municípios, uma taxa de foro à União, porque, na realidade, eles não eram proprietários dos bens, eles eram apenas possuidores, porque os bens pertenciam à União. Então, tinha essa celeuma, essa grande discussão, e, claro, o legislador achou por bem modificar a legislação, modificar o dispositivo constitucional, acrescentando que você pode ver que tem aqui, ó, no dispositivo constitucional, quando você lê excluída destas, as que contenham a sede de municípios, exceto aquelas áreas a serviço, exceto aquelas áreas afetadas ao serviço público e às unidades ambiental federal.
Então, o legislador colocou essa ressalva, excluídas destas as que contenham sede de municípios. Então, toda a ilha oceânica que seja sede de município, ela estará excluída, na realidade, de se tornar, de ser um bem da União. E aí, justamente, foi que passou a não se cobrar especificamente, né, dos moradores e dos habitantes e eles adquiriram o título de propriedade, né, em relação aos moradores de São Luís, Florianópolis e Vitória do Espírito Santo. Ok? Vamos lá. No inciso quinto, nós temos os recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica exclusiva. No inciso sexto, nós temos o mar territorial, os terrenos de marinha e seus acréscimos. Vejam, do inciso quinto ao inciso sexto, nós podemos falar do direito ao mar, certo? Então, eu já falei do mar territorial, que é justamente a faixa de 12 milhas, né, de largura medida a partir da linha de baixa mar do litoral continental, né? Por sua vez, a zona econômica exclusiva é a faixa que se estende das 12 milhas até as 200 milhas. Então, vejam que a área econômica ela se estende a partir das 12 e vai até as 200 milhas. E nessas duas faixas, né, o Brasil tem direitos de soberania para fins de exploração e aproveitamento, conservação e gestão dos recursos naturais vivos ou não vivos. Está previsto no artigo 7 da Lei 8617/93, perdão. E, além disso, também pode explorar pesquisas científicas ou manobras militares feitas por outros países só com autorização do Brasil nessa área, certo? Então, vejam que até as 200 milhas, né, o nosso país tem soberania sobre justamente essa faixa de terra, de território marítimo. E já a plataforma continental, né, que é o que está abaixo dessa área de mar, é o leito, o subsolo das áreas submarinas, que se estende além do seu mar territorial em toda a extensão do prolongamento natural de seu território terrestre, até o bordo exterior da margem continental, ou até uma distância de 200 milhas marítimas da linha de base, a partir dos quais se mede a largura do mar territorial, nos casos em que a bordo exterior da margem continental não atinge essa distância. Vejam, só para complementar, e por fim, o limite exterior da plataforma continental, né? A plataforma continental ele tem um limite exterior, tem esse limite, mas tem um limite exterior, que é fixado de conformidade com os critérios estabelecidos pela Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, celebrada em Montego Bay em 10 de dezembro de 82, que está previsto no artigo 11, parágrafo único, e que essa convenção admite que a plataforma continental ela pode ser de 200 a 350 milhas marítimas. Para exemplificar toda essa confusão, né, eu trouxe aqui justamente este desenho, né, que ele é bastante explicativo com essa identidade, identidade visual, a gente consegue enxergar melhor dos bens da União, né? Então, vejam, eu tenho aqui, na realidade, a linha de base. Estou acompanhando o meu mouse aqui, né? Linha de base, né? Aqui o mar territorial, que é as 12 milhas, certo? Aqui a zona contígua ao mar territorial, que vai até 24 milhas. E daqui, da linha de base até aqui, as 200 milhas é o que chamamos de zona econômica exclusiva, ok?
que é justamente onde a União tem soberania para explorar, conservar e gerir os recursos vivos ou não de águas, leitos e subsolo, e tem toda a jurisdição de ilhas artificiais, instalações, estrutura, investigação científica, proteção e preservação do meio marítimo, na plataforma continental mínima. A plataforma continental máxima, que eu me referi, que pode ir de 200 milhas até 350 milhas, está aqui, ó, representada aqui embaixo. O Brasil também tem soberania sobre isso. E o que fala justamente do bordo da plataforma continental, que é o patrimônio da humanidade, que aqui já é alto mar, ok? Então vejam que a zona de plataforma continental, muitas vezes, ela pode se estender um pouco mais do que a zona da econômica exclusiva, né? Então, a zona econômica exclusiva, ela vai até 200 milhas. 200 milhas. Após isso, é alto mar. Só que a plataforma continental, ela pode se estender um pouco mais em relação à zona econômica exclusiva. Então, com esse desenho aqui, ele é bastante exemplificativo para a gente não, porque quando você conceitua aquilo que está previsto na legislação, né, fica meio complicado você ter essa visão do que se, quando você faz menção ao mar territorial, 200 milhas, a zona contígua. Então, esse desenho aqui, né, essa imagem aqui, ela é bastante elucidativa nesse contexto, nesse sentido. Ok? Então, quando estiver estudando os conceitos do mar territorial, é só olhar para essa figura aqui e, com certeza, fica muito mais fácil de compreender e entender o conceito e o sentido do mar territorial, da zona contígua e da zona econômica exclusiva e também da plataforma continental. Pois bem, vamos lá. Terrenos de marinha, né? E está previsto no artigo 20, inciso 7º, que também é bem da União. O artigo 2º do Decreto-Lei 9760/46 define como terreno de marinha aqueles situados no continente, na costa marítima, na largura de 33 metros, e não se confunde com as praias marítimas, que têm extensão variada, podendo ser menores ou maiores de 33 metros, sempre considerados terrenos de marinha bem da União. Então, aqui em Recife, aqui em Pernambuco, nós temos terreno de marinha, né, que se paga, enfim, laudêmio, se paga justamente aquele imposto, tanto anual como de transferência do uso desses terrenos de marinha. O inciso 8º fala dos potenciais de energia hidráulica. E aí tem toda a regulação pelos códigos de águas, né, esse decreto aí, 24643/T4, que faz exceção que para potência inferior a 50 kW, se essa potência de energia hidráulica tiver ou for inferior a 50 kW, ela pode ser considerada para uso exclusivo do proprietário, portanto, a União não teria interesse, né, de explorá-la. Está no decreto do Código das Águas, no decreto do Código de Águas, aí mencionado nesse material que vocês estão vendo aí. Uma coisa interessante é o seguinte: o artigo 176 da nossa Constituição Federal, né, fala o seguinte, que os potenciais de energia hidráulica constituem propriedade distinta do solo para efeito de exploração ou aproveitamento e pertence à União, garantida ao concessionário a propriedade do produto da lavra. Todavia, o parágrafo 4º do mesmo artigo abre uma exceção. Não dependerá de autorização ou concessão o aproveitamento do potencial de energia renovável de capacidade reduzida. Então, veja aqui, o artigo 176 fala justamente que
Esse potencial pertence, né, justamente à União, e que também está garantido ao concessionário o produto desta utilização, mas que esse potencial de energia hidráulica é propriedade da União, né? Isso aí é a coisa também específica, principalmente em relação a quem estuda direito energético, né? Trata dessas questões específicas, que é um ramo do direito muito ligado a atividades ligadas à Chesf, Eletrobras, ao mercado de energias renováveis. É um campo em expansão no Brasil, mas que aqueles que assim se têm curiosidade de estudar, algum curso de especialização aqui em Pernambuco não tem, né? Nenhum curso sobre direito de energia, é tudo fora. Não sei agora com essa Covid se estão disponibilizando mais os cursos online, mas esses cursos sobre direito energético, há um tempo atrás, até me interessava sobre isso, e só tinha curso presencial, eu em São Paulo ou no Rio de Janeiro, né? Não tinha nenhum curso por aqui. Vamos lá. O outro dispositivo que fala é o inciso 9º, que fala dos recursos minerais, inclusive a do subsolo, né? Como eu já me referi, o artigo 176 fala que os recursos minerais constituem propriedade distinta do solo para efeito de exploração ou aproveitamento e pertence à União. Então, veja, se eu tiver no meu terreno, certo? Eu tenho uma fazenda, e se eu descobrir lá que tem prospecção e descobrir que tem uma jazida, a União tem esse poder de mandos em relação a toda essa riqueza mineral que se encontra no subsolo da sua propriedade. Então, vamos lá. Então, o artigo 176, parágrafo primeiro, fala o seguinte: a pesquisa e a lavra de recursos, né, a lavra, a exploração, e a lavra de recursos minerais somente poderão ser efetuados mediante autorização ou concessão da União, né, no interesse nacional por empresas brasileiras ou empresas constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no país. Assim, em regra, a propriedade do solo é privada, podendo eventualmente ser pública. Outro sim, nos termos do Código Civil, a propriedade do solo abrange a do subsolo correspondente. Todavia, a propriedade do solo não abrange as jazidas, minas e demais recursos minerais, né? Então, é uma briga feia, né, essa questão. O direito civil diz uma coisa, mas o que prevalece, né, o dispositivo constitucional diz outra coisa, no que se refere ao extrativismo dessas lavras, desses recursos minerais no solo ou de uma propriedade privada. E até mesmo a exploração depende da autorização da União. Vamos lá. Cavidades naturais, subterrâneas e sítios arqueológicos e pré-históricos, né? Então, tudo que tiver em relação a sítios arqueológicos, pré-históricos, toda essa gama de sítios arqueológicos são bem da União. Nós temos aqui, no Piauí, né, o maior parque arqueológico, que é a Vale do Catimbau é Arco Verde, que também tem figuras rupestres históricas. Capivara, que é lá em... Capivara, meu Deus, Capivara, que é em Piauí, no Piauí. E também, enfim, esses sítios arqueológicos também fazem parte da União. Terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, né? Isso aí é um tema extremamente polêmico. Inclusive, o STF já se pronunciou, né, naquela decisão sobre a Raposa do Sol, né?
Reserva da Raposa do Sol, que é justamente que as terras que são tradicionalmente ocupadas pelos índios, que são bens da União. Vejam, no artigo 20, inciso 9, perdão, inciso 11º, fala o seguinte, que as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios são terras, são bens da União. Ao mesmo tempo, o artigo 231, parágrafo 1º, diz o seguinte: são terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, as por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para as suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessárias ao seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução física e cultural segundo os seus usos e costumes. Então, o artigo 231, parágrafo 1º, ele conceitua, na realidade, o que são justamente essas terras ocupadas pelos índios, né? O que são, na realidade, essas terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. Fala que são terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, as por ele habitadas em caráter permanente, ou seja, em caráter permanente, né? As utilizadas para as suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários ao seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos e costumes e tradições, né? Então vejam que esse conceito que o legislador constituinte estabeleceu em relação ao que viria a ser terras tradicionalmente ocupadas é justamente para delimitar e para definir que se a terra que se diz ou que se está se discutindo se ela é uma reserva indígena ou não, se ela está dentro desse conceito do artigo 231, parágrafo 1º, ela é terra tradicionalmente, ela se conceitua, ela se configura como terra tradicionalmente ocupada pelos índios e, consequentemente, é um bem que pertence à União. E aí vale um adendo nesse sentido, né? Que a nossa legislação adotou, em relação às terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, adotou o indigenato, que é o instituto tradicional da doutrina luso-brasileira, desde os primeiros tempos da colônia, quando, no alvará de 1º de abril de 1680, constava que as terras outorgadas aos particulares sempre deveriam respeitar o direito ao dos índios primários e naturais senhores delas. Então, o STF, né, eu trouxe aqui a decisão do ministro Ari Brito, mas o indigenato não se confunde com a posse ou ocupação, mas se trata de um direito congênito, ou seja, um direito pertencente ao índio. É um direito que não precisa de confirmação. Por essa razão, o STF decidiu que a demarcação das terras indígenas tem natureza declaratória e não constitutiva. Entende a diferença? Eu não vou decidir uma lide que envolve terrenos indígenas, tradicionalmente indígenas, para dizer que ela pertence ou não ao índio. Eu vou declarar se ela pertence ou não ao índio, porque o Brasil adotou esse conceito de indigenato, que é uma coisa inerente, congênita ao índio, a uma terra indigenista, porque parte do princípio que, desde que quando nós chegamos aqui, os índios estavam sob domínio dessa terra que eles afirmam ser deles, no caso da reserva Raposa do Sol, e, portanto, o conceito não é um conceito constitutivo, né, de você constituir um direito, mas de declarar um direito que já existe. Então, na decisão, o ministro Ari Brito falou o seguinte: o ato declaratório de uma situação jurídica ativa pré-existente, essa é a razão de a Carta Magna havê-lo chamado de originários, a traduzir um direito mais antigo do que qualquer outro, de maneira a preponderar sobre pretensos direitos adquiridos, mesmo os materializados em escrituras públicas ou outros títulos de legitimação de posse em favor de não índios, a estes que a própria Constituição declarou como nulos e extintos.
Então, é porque tinha uma celeuma, uma discussão, né, na realidade, de camponeses, né, de exploradores, de fazendeiros que se diziam índios, que estavam justamente ocupando a terra indígena e tinha esse conflito, né, de realmente declarar de quem era a terra. E aí o STF, seguindo essa linha do indigenato, justamente legitimou, através de um ato de declaração, reconhecendo uma situação pré-existente em relação ao pertencimento dessas terras aos índios, né, no sentido de realmente reconhecer esse direito pré-existente. Vamos lá, estamos terminando. E, por fim, faixa de fronteiras, né, que está no artigo 2º, perdão, está previsto no parágrafo 2º do artigo 20. Eu já li, né, que justamente a faixa de fronteira é aquela que vai até a 150 quilômetros de largura, onde a União tem a égide, né, de responder pela defesa da sua soberania e esse território nacional e essa ocupação, elas são reguladas por lei. Está previsto no parágrafo 2º. Importante frisar, né, que a faixa de fronteira não é por si só bem da União, a não ser as terras devolutas ali existentes. A lei mencionada no artigo 20, parágrafo 2º da Constituição Federal, que é a Lei 663479, que trata sobre isso, fala no artigo 2º o seguinte: salvo com o assentimento prévio do Conselho de Segurança Nacional, será vedada na faixa de fronteira a prática de atos referentes à construção de pontes, estradas internacionais e campos de pouso, transações com imóvel rural, que implica a obtenção por estrangeiro do domínio, posse ou qualquer outro direito real sobre o imóvel. Então, essas peculiaridades está prevista aí nesse decreto 6634. Então, a faixa de fronteira vai até 150 km de largura, né, ao longo das fronteiras terrestres, e é declarada, né, como área de interesse nacional, devido à defesa da nossa soberania. Por isso que a União, ela tem essa égide, esse mandamos em relação a essa faixa territorial. E, por fim, né, o parágrafo 1º do artigo 20 fala o seguinte: trata da participação dos entes federativos na exploração. Vejam, é assegurado nos termos da lei aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, bem como aos órgãos da administração direta da União, participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração da energia elétrica e de outros recursos minerais nos respectivos territórios, plataforma continental, mar territorial, ou zona econômica exclusiva, ou compensação financeira por essa exploração. Isso, na realidade, são os royalties, né? Os royalties do petróleo, os royalties da geração de energia elétrica. Por exemplo, o nosso município aqui de Itacuruba recebe royalties do sistema Eletrobras, porque uma parte do seu território é ocupada com a hidrelétrica lá de São Francisco e recebe royalties do petróleo. E todas as cidades onde tem lavra, exploração de petróleo, também recebem os royalties, né, do petróleo. Então, essa compensação financeira, né, ela pode ser por petróleo, gás natural, recursos hídricos, também geração de energia elétrica e recursos minerais nos seus respectivos territórios. Então, vejam que é garantida aos estados, aos municípios, esta compensação financeira através desses royalties. Pois bem, meus caros, não sei, o assunto realmente é um pouco extenso, né? É um pouco cansativo, porque, infelizmente, a gente não tem como fugir da leitura do dispositivo constitucional, porque, como eu falei desde o início da aula, esse assunto sobre bens da União é basicamente texto de lei,
E, claro, com alguns comentários para acrescentar essas peculiaridades em relação aos bens da União e essas peculiaridades em relação à mata territorial, à zona contígua, né? Então, eu coloquei justamente aquela imagem para melhorar o poder de compreensão de vocês e, nesse sentido, é que nós, né, encerramos por hoje a nossa aula. Na próxima aula, nós iremos tratar da competência, né, da União dos Estados, da competência da União dos Estados e do Distrito Federal no que se refere a legislar, né, a legislação concorrente em relação a determinados assuntos que estão previstos justamente no artigo 21 e seguintes. Essa parte do direito constitucional, né, que está no artigo 21, artigo 22, da competência da União, da competência privativa, da competência concorrente da União com os Estados, né, é texto de lei, né, é puro texto de lei, né, principalmente nas abordagens de prova de concurso, é texto de lei, na realidade. Então, muito se pede, né, as bancas pedem, basicamente, texto de lei nesse sentido. Então, é importante a leitura, é importante a releitura, porque esse processo de leitura e releitura é um processo de memorização fotográfica também, e é importante para a gente compreender esse assunto, né? Porque, basicamente, claro, sempre eu trago, como eu trouxe essa decisão do STF, para a aula não ficar cansativa e chata, né? Por mais que você queira dar um certo dinamismo, muitas vezes não tem como fugir do texto da lei, mas aqui ao acolá sempre eu tento trazer decisões do STF que envolva os dispositivos constitucionais para a gente ter a percepção daquilo que já foi discutido e debatido no STF. Então, queria desejar a vocês aqui uma boa noite, né? A gente se encontra na próxima semana. Eu vou colocar este material lá no portal da faculdade e, posteriormente, esta aula, né, que eu vou tentar baixá-la novamente e colocar lá no YouTube com o link para vocês, aqueles que acharem necessário, disponibilizar esse link para acessar novamente essa aula, ok? Ok, professor. Boa noite. Um outro recado que eu vou dar é o seguinte: aqueles alunos que ainda não entraram, não sei se ainda tem aqui alguém que iniciou a aula hoje ou que não está no grupo do WhatsApp, o link do WhatsApp está lá também no portal da Metropolitana, na aula, na sala virtual de vocês, tá? Tanto o link do Google Meet, que é um link só, esse link que vocês estão assistindo a aula é o link do semestre todinho, o link do Google Meet não muda, e o link do WhatsApp também estará disponível lá no portal da Faculdade Metropolitana. Ok, queridos? Então, queria desejar aqui a vocês... Só queria lhe dizer uma coisa. Sua internet está travando demais. É mesmo? Então, Alguém está com essa queixa em relação... Alguém está com essa queixa que veja as Maurício está... mensagens aí. Deixa eu ver aqui no Muita chat. gente falando. Vamos lá. Parou. Travou. Realmente, infelizmente, eu vou ter que apelar novamente para falar com a Claro, né? Já liguei para a Claro 1000 vezes. Estou quase pegando essa ata aqui do mural do chat e servir como prova para constituir uma indenização na pequena escala contra a Claro, né? Dizer que eu estou impedido da aula, está aqui a constatação dos alunos em relação que o link está horrível. Isso. Divide com a gente aí, professor. Aí os honorários eu divido com vocês para a gente no final do semestre comer uma feijoadazinha lá em Jaboatão, ou senão... Vamos embora. Testemunha, né? Ou senão uma rabada. Tá bom, meus queridos? Então, olha,
Vou tentar ver isso aqui com essa, enfim, é uma coisa que não depende de mim, depende da Claro. Eu pago 30 mega, mas enfim, vai ver que eles estão me entregando só 10. Mas são a hipossuficiência do consumidor brasileiro em relação a essas questões da relação de consumo, né? A hipossuficiência do direito do consumidor é justamente através dessas questões práticas que a gente se deslumbra, se depara no dia a dia. Então, desejo aqui uma boa noite a todos vocês, né? Vou colocar todo Boa o noite, material. professor. Até a próxima. E para a semana a gente se encontra, tá bom? Um abraço e boa noite.